Olá, gente. Olá, família querida de Cristo Jesus. Bem-vindos a mais uma IA Alfa Morumbi. Bem-vindos a mais uma reunião da nossa célula. E hoje nós temos uma palavra muito especial para nós meditarmos. Nós demos uma dica hoje nas mídias sociais, quando nós divulgamos um texto, né, e uma imagem falando sobre oração. Uma das coisas mais importantes que nós precisamos aprender e desenvolver na nossa vida é oração. Todo mundo sabe que oração é uma maneira de se conversar com Deus, todo mundo sabe que oração é uma maneira de nós estarmos sensíveis àquilo que o Espírito está falando. Hoje nós vamos dar claro ênfase à oração nesse sentido, mas também vamos estar falando sobre a importância da oração como uma arma espiritual. Isso quer dizer que enquanto estamos conversando com Deus, enquanto nós estamos dialogando com o Senhor, nós de alguma maneira estamos sendo munidos de poder, munidos de direção e estratégia para propósitos que Deus estabeleceu na minha vida e na sua. É muito importante que você saiba que você tem um propósito nessa vida, você não veio para cá apenas para consumir oxigênio, consumir recursos, produzir resíduos. Você veio para cá para gerar alguma coisa do reino espiritual aqui na Terra. A palavra diz que nós somos embaixadores de Cristo, então somos enviados a este local. Somos enviados a esse mundo físico para estabelecer princípios, para estabelecer a verdade. Esse é um propósito que nós, todos que amamos o Senhor, temos. E nesse propósito, se nós não entendermos sobre oração, a importância da oração, a necessidade da oração, nós vamos acabar fracassando nesse propósito. Não vamos conseguir cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazermos. Amém? Não importa qual é o nível de intimidade que você tem com Deus hoje. Importa é o nível de intimidade que você vai ter amanhã. Se você mantém o mesmo nível, se você decresce, aí você tem um problema. Mas quando você aumenta, pouco a pouco, esse entendimento, essa intimidade, de começar a ouvir a voz do Espírito, dando direções para você, então, cada vez mais você vai estar se aproximando do Senhor e munido das armas que você precisa. Armas espirituais. Não são deste mundo. Para nós implantarmos o reino de Deus, que é amor, que é respeito, submissão, obediência. Amém? Eu queria começar, gente, dando um texto para vocês, que está lá no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 18. E esse texto, ele fala o seguinte: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Vou repetir. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Espírito com letra maiúscula, ok? E vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Eu queria dizer para você que, conjuntamente com a palavra de Deus, né, a Bíblia, Velho Testamento, Antigo Testamento, os profetas do passado, os apóstolos no Novo Testamento, esses textos, né, toda a palavra de Deus é arma poderosa no reino espiritual. Mas a nossa oração também faz parte do arsenal básico de combate de todo cristão. Veja, gente, oração não é uma questão de opção. É completamente essencial para a vida cristã. Tudo aquilo que nós desenvolvemos de oração é importante para nosso relacionamento com Deus e podermos entender as coisas que o Senhor coloca nas nossas vidas
sejam elas estratégias ou direções, e que efetivamente são importantes para a nossa caminhada. Nós estamos presos a uma linha do tempo. Deus é atemporal. Portanto, só por conta disso, ele já tem uma grande vantagem. Ele sabe todas as coisas. Intimidade com Deus não significa que ele vai contar para você tudo o que vai acontecer. Ele não é o oráculo do futuro que vai te contar tudo que você vai decidir e tudo que vai ser consequência dessas decisões, porque isso não vai acontecer. Mas ele vai dar estratégias, direções, vai alertar, vai mostrar coisas que são importantes no meio do caminho, para que nós, dentro da nossa capacidade de tomar decisões, possamos estar alinhados com o projeto de Deus. Não apenas o projeto de Deus para as nossas vidas, mas para a nossa família e para tudo aquilo que tange ao nosso redor. Amém? E eu quero dizer também que, como forma de introdução aqui para você, não existe em toda a história humana e jamais vai existir um ser humano, um cristão que seja vitorioso sem uma vida de oração. E aí eu faço uma conjectura com você aqui, faço uma pergunta para você refletir. Se você olhar o ministério de Jesus, Jesus, Deus, Jesus, o Filho de Deus, portanto Deus, ele foi uma pessoa, enquanto encarnada aqui, foi uma pessoa de oração. Orava com perseverança e orava muito. Se ele, sendo Deus, ele sabendo de onde ele veio, o que ele veio fazer e para onde ele voltaria, de posse de todo esse conhecimento e revelação através do Espírito habitando nele, porque ele tinha se esvaziado da sua onipresença, da sua onipotência, da sua onisciência, quando ele encarnou. Ele se esvaziou dos seus atributos divinos. O Espírito Santo o encheu, dando revelação e direção. E se Jesus, Filho de Deus, teve uma vida de oração, que diria eu e você? Você acha por algum momento que nós devemos orar menos do que ele? Então, oração é a base do nosso arsenal de vitória diante de adversidades e desafios. Isso não quer dizer que nós vamos encontrar vitórias diante de todos os desafios, para ficar claro. Eventualmente sofremos algumas perdas pelo caminho. Eventualmente experimentamos alguns fracassos pelo caminho. Mas no âmbito geral, no conjunto da obra, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E isso é o mais importante. Amém? Eu vou falar sobre 5 tópicos com vocês, onde eu vou dar uma base bíblica bastante interessante para a gente dissertar, e vou de uma maneira concisa falar para vocês sobre o que é oração, em primeiro lugar. Eu queria colocar dentro desse primeiro tópico do que é oração, primeiro falar sobre que a oração nos ajuda a nos aproximarmos mais de Deus e a termos comunhão com Ele, como diz esses 2 textos que eu vou passar para vocês. Primeiro é de João 5,14. Essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Aqui há 2 condicionantes que são importantes até para o nosso nível de oração. Não adianta você chegar diante de Deus e pedir por alguma coisa que não está no coração de Deus e não é segundo a sua vontade, nem segundo os seus princípios, porque ele não vai responder para você. Quando eu falo responder, assim, executar. Vai ter uma resposta, é claro. Qual é a resposta? Não. Mas a Bíblia fala que nós temos uma confiança nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade dele, para isso eu preciso conhecer a vontade de Deus. Como eu faço para conhecer a vontade de Deus? Leio a Bíblia. Participo da congregação, vou aos cultos, vou na célula, leio a palavra, oro. É dessa maneira que nós conhecemos a vontade de Deus, amém? Mas quando nós oramos segundo a sua vontade, ele nos ouve. Gente, aqui não é só uma questão de nós estarmos falando como alguém que lança palavras ao vento. Será que alguém vai escutar? Será que vai ter uma resposta? A Bíblia está falando, ele nos ouve. Significa que ele investiu tempo, entre aspas, investiu tempo
para dedicar atenção àquilo que você está falando. O Deus Criador dedicando tempo a ouvir ao que você está falando. Isso é comunhão. Depois, em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. O que Deus está falando aqui? Olha, eu posso ser invisível aos seus olhos, mas isso não quer dizer que eu não sou tangível, que eu não sou tocável, que você não pode se aproximar e tocar no reino espiritual, nessa dimensão que é fora da sua e ter uma resposta, ter um retorno. Entende? Buscar-me-eis e me achareis. Então, Deus está falando, se você quiser me encontrar, eu vou me fazer disponível, desde que você me procure, com todo o seu coração. Com todo o seu coração. Não é só com uma parte. Não é com bastante parte. É com todo o seu coração. O que é a oração? A oração nos leva a adorar a Deus. E a adoração, gente, muitas vezes produz milagres. Olha esse texto do livro de Atos, capítulo 16, versículos 25 e 26, que diz assim: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam, e de repente sobreveio um grande terremoto, e os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Poder sobrenatural. Da onde veio isso? Oração leva ao louvor, à adoração. Não sei se você já teve essa experiência. Às vezes comigo pode acontecer durante um tempo de oração, Deus me trazer uma canção no meu coração, uma canção que eu já conheço, uma canção que toca na igreja, uma canção nova, uma antiga, não importa. E aquele momento que o Espírito move aquela canção, eu começo a louvar o Senhor. Às vezes, Deus coloca uma canção nova nos seus lábios. Uma letra que talvez não faça rima, não fique bem colocada, não fique bem encaixada. Mas aquilo é um louvor para você entregar ao Senhor. Durante o louvor, milagres acontecem. Quando o seu louvor está com toda a tua alma envolvida, milagres acontecem. Amém? Então, se isso acontecer no seu tempo de oração, não fique com medo. Eu, por exemplo, sou péssimo em termos de afinação. Se alguém me colocasse no louvor, a igreja esvaziava, que eu sou terrível, gente, para cantar. Meu Deus. A minha esposa não, minha esposa ela tem afinação, minha esposa tem timbre, ela tem tom. Então, quando eu canto do lado dela, eu sei que ela fica arrepiada, que ela fala, meu Deus do céu, como é que é possível isso? Mas a minha alegria, gente, é que, embora as pessoas à minha volta saibam que eu estou desafinado, que eu estou fora do tom, que eu estou fora do tempo, o coração de Deus recebe. Porque sabe, o melhor louvor dessa terra, o músico mais afinado, a voz mais excelente, não se compara nem de perto com o louvor que Deus tem no céu, que é perfeito. Então não se preocupe com o que vai estar saindo dos seus lábios. Se preocupe com o que está saindo do seu coração. Isso é o mais importante. Amém? Depois, o que é oração? Em oração entendemos, né, o nosso propósito e somos supridos das bênçãos espirituais que nós precisamos. Eu quero deixar esse texto de Lucas agora, 12, 29 a 32, muito interessante e que muita gente conhece, mas nem sempre consegue colocar em prática, que está lá. Não pergunteis, pois, o que haveis de comer ou o que haveis de beber, não andeis inquietos. Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o Pai agradou dar-vos o reino. Uma das coisas mais interessantes que eu vejo na Bíblia, e Deus explicando para nós, é que realmente a gente se preocupa muito com isso. Não que seja errado,
né? Mas nós colocamos muito peso, às vezes peso demais em eu tenho que crescer, eu tenho que conquistar, eu tenho que sustentar minha casa, eu tenho que pagar as contas. E a gente existe realmente uma responsabilidade com relação a isso. Mas Deus dá uma dica aqui, ó, para de andar ansioso, inquieto. Se você buscar o meu reino, se você fizer a minha vontade, é ele, não sou eu, Carlos, que estou falando isso. Quem está falando é o Senhor. Ele disse, estas coisas, o que você precisa para comer, o que você precisa para beber, o sustento. Deus não está falando de luxo, tá? Deus está falando que ele vai dar luxo para todo mundo, vai dar casa em Aspen para todo mundo, até porque se fosse dar, Aspen não comportaria. Mas, né, vai dar casa no lugar para esqui, casa de praia, vai dar carro importado, vai dar avião, helicóptero. Deus não falou isso na sua palavra, mas ele disse, o que você precisa para viver nunca vai faltar se você buscar o meu reino. Essa é uma promessa de Deus, amém? Você começa a entender o seu propósito quando você busca antes o reino de Deus, porque você entende quem é você dentro desse reino. Você tem muita utilidade, função e propósito para desperdiçar a sua vida sem servir a Deus de alguma maneira. Amém? E fazendo isso, ele vai suprir aquilo que você precisa, na medida da fé que ele colocou no seu coração. Depois, para fecharmos, o que é, né, oração? É um mandamento muito repetido. Porque andar em espírito é literalmente ter uma vida de oração. 1 Tessalonicenses 5:17 diz assim, orai sem cessar. Orai sem cessar. Gente, vamos fazer aqui um break rápido. Quando a gente tem o nosso devocional, quando a gente tem o nosso tempo de oração, aquele tempo separado para Deus, sabe que a gente se fecha num lugar, a gente derrama o nosso coração, a gente canta louvores, a gente coloca coisas que estão acontecendo conosco, nossa petição, pedidos, coisas que a gente precisa, colocamos diante de Deus. Agora, a Bíblia fala lá nesse texto de 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. Se fosse assim, nesses termos, nós precisaríamos ficar 24 horas dentro desse quarto, orando, e não faríamos mais nada. Inclusive, não serviríamos o propósito de Deus no que tange outras coisas, que não é apenas oração, embora muito importante. Então, orar sem cessar é estar em espírito de oração. É aquele que me permite, quando eu estou no trânsito e acontece situações à minha volta, eu já estou ali, intercedendo, orando em línguas, ou clamando o nome de Jesus, ou chamando a presença do Senhor. É quando eu vou entrar numa reunião no escritório, uma reunião que tem uma previsão de ser uma reunião muito difícil, eu vou ser já, Senhor, quero colocar essa reunião diante do teu altar agora, Senhor, toca nas vidas que vão estar lá, Senhor, me dá a vitória naquilo que eu preciso desenvolver, Senhor, ameniza os corações das pessoas que estão do outro lado, de repente é uma reunião muito complicada. Isso é estar em espírito de oração, é estar constantemente em comunicação com Ele. 1 Timóteo 2:8, quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Como é que a gente pode orar em todo lugar? Não dá para a gente ficar, né, chega no escritório e fica de joelho o dia todo lá orando. Mesmo seu patrão não mandar você embora, já começa por aí, né? Não tem como eu chegar no carro e ajoelhar no carro com ele andando e tentar orar. Gente, o que é orem em todo lugar? Espírito de oração. É comunicação constante com ele. É estar com o nosso radar voltado para o Senhor. Lá Mateus 26:41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqui tem muita gente que usa esse texto de uma maneira equivocada, até para justificar os seus erros, né? Mas sabe o que acontece? Né? A carne é fraca. Não, espera um pouquinho. Primeiro, você nem entende o que está falando esse texto, né? Então, vamos esclarecer o que é a carne é fraca. Esse texto de Mateus, no original, no grego, essa palavra sars, asthenes, quer dizer, a alma é delicada, ela é sensível a investidas. O que você tem que estar sensível é que a sua alma, ela pode fraquejar diante de alguns ataques, mas de consciência dessa informação, você não vai deixar a sua alma literalmente desprotegida ou vai colocá-la numa roubada. Agora, as pessoas não entendem o que o texto quer dizer e acham que isso é uma desculpa para falar, sabe, eu estou buscando a santificação, mas você sabe, a carne é fraca. Né? Não, a carne é fraca não, você desejou cair.
Você desejou cair. Não estou falando que a gente não peque. Mas tem gente que gosta de andar no fio da navalha, né? Então, entenda isso. Oração é necessário. E não é em um momento do nosso dia, é durante todo esse momento, durante todo o nosso dia. Devemos aproveitar oportunidade, gente. Hoje teria uma reunião entre uma pessoa que está fazendo negócios conosco, e a gente tem um canal de comunicação entre os diretores da empresa, e essa pessoa faz parte desse canal de comunicação, né, através do WhatsApp, e ele comunicou que ele não ia poder participar dessa reunião porque estava correndo para o hospital com a sua esposa, ele não quis entrar em detalhes, porque ele está trabalhando em conjunto conosco, mas não é uma pessoa que nós temos intimidade para ele falar o que pode ser o problema. Todos do grupo se calaram, apenas uma das pessoas falou: não, tá ok, tá desmarcado sem problema, e melhoras. Mas eu peguei e chamei ele no particular, falei: olha, espero que não seja nada grave, espero que esteja tudo bem, seja como for, estou orando pela sua esposa. Estou orando para que o Senhor restaure a sua saúde integralmente, que ela possa ser restituída da sua saúde integralmente, possa o mais rápido possível sair desse hospital. E fiz uma oração ali sentado na minha mesa. Gente, uma oração de 3 minutos. Ele colocou assim: obrigado pela sua preocupação. É alguém que foi tocado de alguma maneira por um amor que habita dentro de nós. Quando nós colocamos isso em oração, move o reino. Amém? Depois, formas de oração, gente. A primeira é a mais conhecida, oração a sós. Esse texto está em Mateus, capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Eu acho muito lindo desse texto, porque é um texto que vem justamente a bater de frente com os religiosos da época de Jesus. Os religiosos daquela época, eles gostavam de ficar, né, nas praças públicas ali, né, onde todos pudessem vê-los, ok? E eles ficavam ali repetindo. Na verdade, eu costumo dizer que isso não é oração, isso é reza. Oração é conversar com alguém. Você não conversa com alguém repetindo coisas sem parar, sabe? Tipo, você não vira para o seu melhor amigo assim e começa a falar com ele assim, do tipo: as coisas estão difíceis em casa, 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 sabe? Alguma coisa nesse sentido. O cara vai olhar para você: você está maluco? Você não conversa assim com um amigo. E o que é reza? A reza é ficar repetindo a mesma coisa, repetindo. A repetição é automática, você nem sabe mais o que você está falando. Então, os religiosos da época de Jesus eram esses que ficavam repetindo ali orações pré-estabelecidas, né? E ficava lá, naquela lada, parecia um mantra. Parecia um mantra, gente. O que Jesus fala aqui? Olha, não faça como eles. Fecha a porta do teu quarto, conversa com o Pai, sem ninguém saber o que você está falando. Porque a recompensa que Ele vai te dar, Ele não vai te dar no secreto do seu quarto. Ele vai dar diante de todos que estão à sua volta. Oração em concordância, gente, já falei isso para vocês em outras mensagens. É muito importante a oração em concordância. Lá em Mateus 18, de 18 a 20, diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Tá? Só para você entender, esse ligar não é uma coisa eletrônica, assim, ligar um interruptor, sabe? Ligar um botão. Porque a gente tem essa concepção do texto para os nossos dias atuais. A gente liga tanta coisa, a gente liga o carro, né? Liga a luz, liga o ar-condicionado. Então não tem nada a ver com ligar. Ligar aqui é de prender. É ligadura, é amarrar. Então aquilo que você amarrar na terra está amarrado no céu. E aquilo que você desligar, ou seja, aquilo que você desamarrar na terra, será desligado ou desamarrado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Claro que aqui, quando ele fala de qualquer coisa que pedirem, qualquer coisa, desde que a gente
tem a concepção daquilo que nós já lemos ali no outro texto, né? Pedimos segundo a vontade de Deus. Não adianta nós concordarmos acerca de qualquer coisa como se Deus fosse fazer simplesmente por causa disso. Mas o princípio da concordância é muito importante. Se você vai orar por alguém que está enfermo e outra pessoa vier junto, olha, eu vou orar por aquela pessoa que está enferma. E a pessoa falar, então ora que eu vou dizer amém, eu concordo com você, estou na mesma fé. Por causa dessa concordância, Deus vai fazer algo sobrenatural. Por isso que nós não podemos andar longe de pessoas de fé. Porque quando você anda com uma pessoa de fé e você passa por uma situação, você tem alguém para concordar com você, com fé, de que Deus irá te dar um livramento, ou vai te trazer um suprimento que você precisa, ou algo que seja emergencial ou necessário para a sua vida. Amém? Então, isso é um princípio que gera unidade no corpo de Cristo. Isso é fundamental para a gente, tá? É fundamental. Se nós não estamos em concordância, as coisas simplesmente não acontecem. Amém? Depois, oração coletiva. Atos 4, 24 e 31. Então, lá no 24. Eu ouvindo eles isso, unânimes, ou seja, todos a uma só voz, levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. E tendo orado, moveu-se o lugar onde estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Essa também, né, a oração coletiva dentro do corpo de Cristo é fundamental e você só pode participar disso se você for para a igreja, senão você não vai conseguir participar. E se você não teve essa experiência ainda, em nome de Jesus, né, saia assim que você puder, claro, considerando-se a pandemia e tudo mais, mas assim que você tiver condições e puder, esteja no corpo de Cristo. Porque aquilo que nós oramos como corpo, Deus faz coisas tremendas, gente. Deus faz coisas tremendas. Amém? Então falamos um pouquinho sobre as formas de oração. Agora eu quero entrar no propósito da oração. Primeiramente, quero falar que ela nos ajuda, é claro, a nos aproximarmos mais de Deus e termos comunhão com Ele. Já falamos isso inicialmente, né? Até usamos o livro de Jeremias para falar isso, lá no capítulo 29, versículo 13, que diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Outra coisa importante, ajuda, né? Propósito da oração, nos ajuda a nos livrar do maligno e das ciladas através das tentações. É uma arma de guerra espiritual. Você precisa compreender como funciona tentação e pecado. Uma das coisas que muita gente não entende, e muitas vezes põe a culpa no diabo, é que como se ele obrigasse as pessoas a pecarem. Não sei se você pensa assim, né? Então, não sei se você fica imaginando, né? O diabo chega para a pessoa, assim, ele tira um revólver espiritual, um canhão espiritual, põe na cabeça do sujeito e fala assim, ó, se você não pecar, eu vou matar você agora. Você acha que é assim que ele faz? Tudo que ele faz é tentar aguçar aquilo que dentro de você é um desejo por alguma coisa errada. Ele vai te incentivar a você pecar. Então, eu quero te dizer que, primeiro de tudo, embora a gente ponha a culpa no nosso adversário, a culpa não é só dele, tá? A culpa é minha e sua também. Mas, quando nós estamos em oração, estamos blindando a nossa alma, estamos blindando a nossa mente, o nosso coração, para que justamente no momento da tentação, a gente possa simplesmente tomar a decisão correta. Quando eu falo tomar a decisão correta, porque tentação a gente não resiste, tá? O diabo a gente resiste, está escrito na Bíblia, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Mas a Bíblia não fala para a gente resistir tentação, porque aí, gente, é ficar brincando com fogo. Mas Deus vai dar o escape, a direção, a estratégia. Esse texto está em Lucas 22, 40 e diz assim, e quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. Então, o que é que Jesus estava falando com os seus discípulos? Olha, estejam em oração para que vocês estejam sobre a situação da tentação, para que vocês consigam vencer qualquer tentação e não venham a cair. Então, oração, gente, é um instrumento de guerra espiritual. Quem anda em espírito de oração tem muito menos chances de cair numa tentação e entrar no pecado do que aquele que anda literalmente na força do seu braço, do seu intelecto. E, gente, as tentações são muitas e de muitas maneiras. De muitas maneiras.
Amém? Propósito de oração é chave de bênção, gente. Nós não estamos aqui divulgando uma teologia da prosperidade, quanto mais você orar, mais Deus vai te dar. Mas é fato de que as bênçãos vêm de Deus, todo recurso vem de Deus, e é em oração que nós nos apropriamos, que nem eu já falei anteriormente, né? Que é como se fosse um portal pela qual nós passamos da dimensão física para a dimensão espiritual e atraímos essa bênção para a dimensão onde nós estamos. Lá em Tiago, capítulo 4, versículos 8 a 10, diz assim: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações, senti as vossas misérias, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza, humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Amém? E ele vos exaltará. É assim que nós buscamos do Senhor, quando nós quebrantamos diante dele, sabe? Quando nós paramos de ser inconstantes na fé. Uma hora eu estou com muita fé, outra não tenho fé nenhuma. Uma hora eu vou conquistar, eu vou subir a montanha. Na outra, Senhor, sabe? Dá uma de... E não que isso seja algo... vamos dizer assim, que não possa acontecer conosco, afinal de contas aconteceu com o profeta Elias, né? Você chega para Deus e fala, Senhor, é melhor eu morrer, Senhor, me leva daqui que eu já não aguento mais. Você precisa ser uma pessoa que tem um ânimo constante na presença do Senhor. Pequenas nuances podem nos abalar, podem acontecer conosco, mas a gente não pode andar nesse alto e baixo, que um dia nós estamos gritando de louvor, no outro nós estamos chorando, pedindo, Senhor, me leva que eu não aguento mais. Amém? Oração nos faz alinhar com o propósito de Deus e as bênçãos do Senhor vão vir no momento oportuno sobre a minha vida e a sua. Propósitos de oração. Alcança a cura das enfermidades. Lá em Tiago 5, 14 e 15 diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Amém? Existe, é claro, um mistério com relação ao azeite, né? Ou como nós conhecemos comumente na igreja, como o óleo da unção, nada mais é que um azeite consagrado ao Senhor. Existe um mistério com relação a isso, mas você vê que não é o azeite que cura, mas é a oração de fé que salva o doente. O azeite é o mistério de Deus, mas é a oração que faz com que haja a cura das enfermidades. Amém? Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia fala que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E que nele não há nem mudança, nem sombra de variação. O Deus que curou no passado, ele cura hoje também. O Deus que fez milagres, prodígios e maravilhas no passado, ele faz hoje também. Deus nunca mudou. O que pode ter mudado é a nossa fé. O que pode ter mudado é a nossa maneira de nos relacionarmos com ele. Mas ele nunca mudou. Nem tampouco o seu amor pela sua vida. Amém? E eu quero fechar essa nossa reunião de hoje, a palavra de hoje, falando sobre o exemplo de Jesus. O maior exemplo que nós temos. Nós temos exemplos na Bíblia muito interessantes sobre muitos aspectos, exemplos de coisas boas e exemplos de coisas ruins, ou seja, daquilo que nós não devemos fazer. Mas certamente o exemplo de Jesus é o exemplo mais rico de todos da palavra, porque ele expressa materialização de Deus, mostrando para nós como devemos caminhar, como devemos proceder, como devemos fazer. Então, primeira coisa, só lembrando, como é que começou o ministério de Jesus? O ministério de Jesus começou ali no batismo, né? E olha que coisa interessante. Ele foi para o batismo de João, que era o batismo do arrependimento. Ou seja, era o entendimento de que o reino de Deus está próximo e eu preciso parar de pecar, eu preciso começar a buscar a Deus. Arrependimento é mudança. Todos nós temos alguma coisa para nos arrependermos. Eu acho muito complexo quando nós começamos a falar de que
Tudo que Deus fez na minha vida era para ser assim mesmo, então tudo que eu errei, eu tinha que errar também. Há um risco muito grande nisso, porque não há arrependimento nenhum. Eu não estou falando que tem que gerar peso de acusação ou culpa, porque a Bíblia fala, para aqueles que estão em Cristo Jesus são nova criatura, não há mais acusação sobre eles. Mas há necessidade de arrependimento. Se alguém falar para mim, não, eu não preciso me arrepender de nada, eu fiz o que eu tinha que fazer e estou aqui porque era exatamente aqui que eu deveria estar. É necessário estar atento a isso. Jesus foi para o batismo do arrependimento sem ter nada para se arrepender. Ele sim não tinha nada para se arrepender, porque ele não tinha pecado nenhum. Ele desceu às águas, recebeu o Espírito Santo e então começou o seu ministério. Como começou esse ministério? 40 dias de jejum e oração. Lucas 4, versículos 1 e 2. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado eles, teve fome. E terminados os 40 dias teve fome. Gente, às vezes eu faço um jejum de 12 horas e terminado as 12 horas eu já estou com fome. Jesus ficou 40 dias, gente. Tem muita coisa para a gente crescer ainda, né? Então, o exemplo de Jesus, jejum e oração, fundamental para projetos que Deus quer estabelecer na nossa vida. Havia um grande projeto de Deus o Pai para ele ali. Não era fácil, não era simples, em muitos aspectos. Não só porque ele precisaria sofrer, padecer, ser crucificado, humilhado, condenado sem ter culpa, mas ele tinha que estabelecer os seus discípulos, prepará-los para levar uma palavra, para estarem posicionados, para quando ele fosse embora, a visão que Cristo veio aqui implantar e nos revelar sobre o reino espiritual pudesse propagar. Então, era muito complexa essa missão. 40 dias de jejum e oração. Às vezes a gente tem lutas diante de nós, coisas que nós precisamos de uma vitória, algo bem difícil. A gente nem jejua e quer orar meia hora e acho que isso vai ser o suficiente. Meia hora, hein? Não falei 5 minutos. Então, é um bom exemplo para a gente tirar para nós. Ele, nas madrugadas, já estava em oração, ou seja, já começava o seu dia na presença do Pai. Antes de começar qualquer coisa, deixa eu ir na presença do meu Pai. Eu dormi, eu renovei as forças do meu corpo. Agora eu preciso renovar as minhas forças espirituais para enfrentar coisas no meu dia que eu ainda não sei o que vão acontecer. Mas Deus sabe. Marcos 1,35, levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Esse era o lugar onde Jesus procurava o Pai. Esse era o aposento que ele fechava as portas, era um lugar onde ele ia sozinho estar na presença do Pai. Algo que eu e você precisamos fazer. Ele investia noites em oração também. Quem é fã de vigília aqui vai ficar feliz. Lucas 6,12, e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Isso aqui é o que nós chamamos popularmente hoje na igreja de participar da vigília. É você sair da sua casa, se reunir com os irmãos e passar a noite em oração. Amém? Algo muito especial, tá? Muito especial. Ele orava antes de cada desafio, ok? Lucas 22, 39 a 45 diz assim: e saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras e também os seus discípulos o seguiam. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação, e apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente, o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio até os seus discípulos e os achou dormindo de tristeza. Gente, o desafio que Jesus tinha era altamente complexo. Porque além de tudo aquilo que eu falei para vocês que ele veio a padecer, ele deveria levar todos os pecados da humanidade, antes, durante e depois. Os nossos e os depois de nós.
sobre ele. Gente, a Bíblia fala uma coisa curiosa. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Se você for pensar no salário de uma pessoa, você pode vislumbrar ali qual é o tamanho dessa morte pelo nível de pecado de uma pessoa. Agora, experimenta colocar o salário do pecado de toda a humanidade sobre os ombros de Cristo. Foi por isso que ele tinha um desafio que não era para qualquer um, com certeza. Só ele podia ter rompido isso porque ele é santo. Mas isso foi pesado sobre ele. Mas diante desse desafio, ele foi buscar o Senhor em oração. Tem pessoas que, quando enfrentam desafios muito difíceis, param de orar. Fecham a cara para Deus, ficam de mal. Ah, não vou orar. Não vou falar com... O Senhor não está me ajudando, também não vou mais falar com o Senhor. Crianças espirituais. Diante dos grandes desafios, é aí que você deve orar ainda mais. Você vai ver a vitória do Senhor na sua vida. Ele também orava após as suas conquistas. Lá em Mateus 14, 23 diz assim: E despedida da multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava ali, só. Depois de milagres que ele fazia, das pessoas serem curadas, ou pessoas serem alimentadas, coisas sobrenaturais acontecerem, diante daquela conquista, diante daquela vitória, o que ele fazia? Ele reservava um tempo para ir orar. Já contei isso algumas vezes para vocês, de exemplos de pessoas que buscavam do Senhor uma bênção, uma vitória, qualquer que fosse, algo que era necessário. E quando alcançaram essa vitória, o que fizeram? Se afastaram de Deus. Até o momento de alcançar a vitória, estavam lá. Estavam nas vigílias, vinha na cela, orava de dia e de noite, fazia jejum. Uau, que grande bênção! Na hora que pôs a mão na conquista, esqueceu de Deus. Veja, Jesus, ele orava antes do desafio e ele orava depois da vitória. De modo que, para as intempéries, ele estava preparado em oração. Depois de vencer as intempéries, ele estava preparado para glorificar a Deus. Porque a vitória nunca vem das nossas mãos, mas vem do Senhor. E por último, a palavra fala que ele orava com clamor e lágrimas. Hebreus 5:7. O qual nos dias da sua carne, ou seja, enquanto estava encarnado aqui, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ou seja, quando nós estivermos na presença do Pai, orar com clamor e lágrimas, gente, é literalmente rasgar o coração. É literalmente você colocar tudo de dentro de você exposto diante de Deus. Não que Deus não saiba o que está no seu coração, Ele sabe. Mas é você fazer com que isso seja expresso diante dEle. Amém? Quebrantar o coração, permitir que Ele venha ao seu encontro, te trazendo paz, te trazendo restauração, trazendo um refúgio para a sua dor, um descanso para o seu cansaço. Gente, vida de oração é fundamental. Quanto mais você ora, menos você murmura, menos você reclama. Isso não quer dizer que você vai ter menos problemas, mas significa que quando eles chegarem, você vai estar mais preparado para lidar com eles. Amém? Tenha uma vida de oração. Oração é uma arma de guerra. É uma arma de vitória para a sua vida. É claro que ela vai gerar intimidade com Deus e vai gerar conhecimento de Deus. Mas vai ser força na sua vida para você romper com tudo aquilo que permeia, os seus dias, tirando a sua paz, trazendo desânimo, cansaço, depressão, tristeza, angústia, medo. Pois estas coisas não pertencem
nem ao Senhor, nem ao seu Espírito, e, portanto, não pertencem a nós também. Eu queria que você fizesse uma oração comigo. Uma oração que saísse do fundo do seu coração, uma oração na qual você pudesse abrir o seu coração diante do Senhor nessa noite. Eu queria que você repetisse assim comigo. Senhor Jesus, eu quero abrir o meu coração. Eu quero declarar, Senhor, que eu sou pecador, que eu preciso de Ti. Sem o Senhor, eu não sei como caminhar, eu não sei para onde ir. Mas ainda que eu tenha estratégias e força, ainda assim poderei fracassar no meio do caminho. Eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor toca no meu coração. Escreve o meu nome no teu livro, o livro da vida. Quero confessar que tu és o meu Senhor, o meu Redentor. A ti eu entrego os meus dias. Não para evitar que os problemas cheguem, mas para que eu possa vencê-los quando eles se apresentarem. E diante das minhas vitórias, louvarei o teu nome. E engrandecerei o teu precioso nome. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te guarde, que Ele te supra em todas as coisas, que Ele te faça prosperar, crescer, mas sobremaneira, que você tenha cada vez mais tempo, e tempo de qualidade de oração com Ele, para falar das coisas que estão dentro de você, mas também para ouvir aquilo que Ele tem para te dizer, para te corrigir ou para te abençoar. Que Deus te abençoe. Nos vemos, se Deus quiser, na próxima reunião, na semana que vem, em nome de Jesus. Deixamos um beijo no coração e que Deus te abençoe.